Prepare-se. O seu coração vai bater mais forte. A partir de agora, você vai ouvir Momento de Reflexão com o pastor Lúcio Silva. Uma palavra de fé, coragem, edificação e salvação para a sua vida. Pastor Lúcio Silva. Eu cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a lermos um trecho da Palavra de Deus que está escrito no livro de aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 32. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meus amados irmãos e amigos, quero trazer esta reflexão que tem um tema, o perdão. Perdoar é um dos atos básicos da fé cristã, pois a nossa entrada na vida que Jesus Cristo nos ofereceu só foi possível porque recebemos perdão de nosso Deus e Pai. Ele nos perdoou mediante a obra de seu Filho feita na cruz, a nosso favor. Amor e perdão sempre caminham juntos. Meus amados, Deus é amor, e é a mais formosa definição que a Bíblia apresenta. E a maior prova de seu amor para conosco foi perdoar todos os nossos pecados, porque Ele nos ama, Ele nos perdoou. Perdoar é um atributo de Deus. Perdoar é um mandamento da palavra de Deus. Não é um sentimento, nem depende da nossa vontade ou emoção. A palavra declara: sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em Colossenses capítulo 3 e o versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. Meus queridos, quando Deus nos perdoou, pôs um fim à situação desastrosa em que nós nos encontrávamos, pois estávamos condenados à morte como consequência do nosso pecado de desobediência. Ele nos chamou para uma nova vida, onde o amor e o perdão sempre têm a sua máxima expressão. Perdoada a nossa ofensa, o relacionamento amoroso que nos une ao Pai Eterno foi restaurado. Diante desse ato de misericórdia e amor imerecido, devemos, do mesmo modo, estender perdão a todo aquele que nos ofende. O perdão de Deus deve gerar em nosso coração o desejo de perdoar incondicionalmente, assim como Ele fez conosco. Meus queridos, perdoar significa deixar de considerar o outro com desprezo ou ressentimento. É ter compaixão, deixando de lado toda a ideia de vingar-se daquilo que foi feito ou pelas consequências que sofremos. Vejamos a base sobre a qual exercitamos o perdão. A base para o ato de perdoar é o completo e livre perdão que recebemos do Pai. Assim como Ele nos perdoou, nós perdoamos. Como filhos de Deus, o perdão que expressarmos deve ser análogo ao seu perdão. Efésios 4:32 diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É assim que o apóstolo Paulo ensina.
É inconcebível viver sob o perdão de Deus sem perdoar o seu próximo. Então, meus amados, quando Jesus ensinou aos seus discípulos a orar, ele colocou um pedido ao Pai: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Veja em Mateus, no capítulo 6, versículo 12. Amados, é esse espírito de perdão que deve permanecer em nós. Se o Pai antecipadamente nos perdoou quando não éramos merecedores, em gratidão ao seu amor perdoador, nós devemos também perdoar aos que nos ofendem. O perdão deve ser uma característica do nosso viver cristão. Se o amor perdoador de Cristo foi sacrificial, ele se deu por nós, da mesma forma, o nosso amor deve se expressar, dando-nos em amor por aquele que nos ofendeu. Veja quando devemos perdoar. Há 2 momentos em especial que o perdão deve se expressar. Primeiro, no momento em que fomos atingidos, injuriados, maltratados, ofendidos, perseguidos e etc. O exemplo de Estevão mostra que ele perdoou no mesmo momento da agressão recebida. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 60, diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Apedrejado até a morte, ele não pensou em si, pensou na situação dos agressores diante de Deus. Perdoou-os e rogou por eles. Eis aí, meus amados, eis aí o manifesto, o mais elevado e magnífico espírito cristão de perdão. Este primeiro mártir da fé cristã imitou o Senhor Jesus, que orou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está em Lucas 23, versículo 34. E em segundo, quando devemos perdoar, é quando aquele que ofendeu pede perdão. Devemos estar preparados para perdoar, tão logo nos for solicitado perdão. Deve ser uma atitude imediata e sem guardar ressentimento algum. Isso se expressará mais fácil na medida em que amadurecemos em nossa vida espiritual. O perdão tem de ser um ato de nossa vontade disciplinada. Ele não é um sentimento, nem é facultativo. Ele resulta de colocar a nossa vontade sobre a vontade de Deus. Veja, irmãos, quantas vezes devemos perdoar? Esta foi uma das perguntas que Pedro fez a Jesus. A resposta do Senhor trouxe algo novo, demonstrando que já não estamos sob a lei. Estamos sobre a graça de Deus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Então, meus queridos irmãos e amigos, se a lei determina um número de vezes para perdoar, o Evangelho de Cristo não determina números, determina a aplicação do amor em grau infinito. Vejamos as condições para recebermos o perdão. Perdoar para ser perdoado é o ensino de Jesus. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 15, ele diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em Mateus 18, e versículo 35, também diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. E também temos em Marcos, no capítulo 11, versículo 25, que diz: e quando tiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, meus queridos, devemos também perdoar nós mesmos. Muitas vezes,
antes de podermos perdoar os outros, devemos perdoar a nós mesmos. Habitualmente somos mais duros conosco do que com os outros. Devemos recordar que Cristo nos perdoou, que está em Mateus 22:39. Ele nos ensina assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Precisamos sentir que Ele nos ama e já nos perdoou. Para que isso ocorra, devemos lembrar a posição em que Deus já nos colocou. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, precisamos nos ver como somos aos olhos de Deus e não segundo os nossos incorretos sentimentos. Em Cristo está a nossa vitória. E eu quero lembrar para você que o valor do perdão é muito importante. Perdoar é essencial ao nosso bem-estar interno e ao testemunho externo da igreja. Sem esta prática, as daninhas ervas da amargura, do ódio e do ressentimento impedirão que representemos ao mundo integralmente o caráter de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que Deus vos abençoe. Você acabou de ouvir Momento de Reflexão com o pastor Lúcio Silva. Um oferecimento da obra missionária Missão Pentecostal Renovada e do projeto Força Especial Nordestina, trabalhando para a restauração social da cidadania nordestina.